E o fundo imobiliário, se eu não me engano, acho que é quase isso, né? Só que de uma forma aí mais de bolsa, mais investimento. Como é que é isso, Felipe? Olha só, muito legal, porque isso fez o início da minha história. Acho que falar sobre fundos imobiliários, sobre imóveis, é falar, voltar um pouco na minha história lá e continuar ela. Quando eu falei para vocês que quando começou a sobrar um dinheirinho lá da minha empresa, da minha primeira empresa, e eu comecei a procurar onde investir, como eu falei, o primeiro passo é você pensar em comprar uma casa própria, em você investir em imóveis. Esse é o pensamento de todo brasileiro. E claro, né, faz total sentido, algo sólido, é um mercado, né, que as pessoas entendem, tem mais facilidade. Quando eu comecei a comprar imóveis, eu tive assim um primeiro objetivo. Eu pensei comigo assim, nossa, olha só, eu vou começar a comprar a minha casa e depois vou comprar outros imóveis. Se o primeiro sonho da pessoa é comprar casa própria, o segundo sonho é comprar uma segunda casa para alugar, né, para você ter um rendimento extra. Eu pensei, eu vou comprar um segundo imóvel, um terceiro imóvel e eu vou ter uma tranquilidade lá no futuro de que esses imóveis me paguem uma qualidade de vida, me deem uma tranquilidade de vida sem que eu precise trabalhar. E eu criei um primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo na vida era comprar 10 imóveis. Eu pensei assim, nossa, quando eu tiver 10 imóveis, com talvez algo em torno de um salário mínimo por imóvel, eu vou ter 10 salários mínimos e já vou estar um pouco mais tranquilo na vida, já vai me garantir uma qualidade de vida se acontecer alguma coisa, ou enfim, para eu ter, né, um valor extra. Ah, comecei, comprei o primeiro, comprei o meu, comprei um, comprei dois, comprei três, comprei quatro, e aí de repente começou os problemas que eu não tinha pensado sobre essa questão de imóveis físicos, né? A gente acha bonito só comprar o imóvel e tal, mas aí tem, né, a questão, tem os inquilinos, tem reforma, tem grupos de condomínio, tem o próprio inquilino te pedindo uma ajuda de madrugada, quebra um cano, e à medida que isso foi acontecendo, o inquilino sai, fica devendo, aí tem conta de luz, aí começou, eu pensei assim, nossa, isso aqui, se eu tiver 10 eu vou ter mais trabalho do que eu tiver um trabalho normal e não precisar desses 10 imóveis. E aí quando eu tive esse choque de realidade, foi quando eu, de fato, conheci o mercado financeiro. Porque o que aconteceu? Eu pensei assim, tá, se o meu objetivo era ter 10 imóveis, eu tô vendo que isso não vai ser tão tranquilo como eu imaginei, o que as grandes pessoas, os grandes milionários, os caras muito ricos fazem com o dinheiro que sobra deles? Porque eu quero pensar em talvez fazer a mesma coisa, vou buscar conhecimento. E foi aí que eu descobri que essas pessoas, a grande maioria delas, faz o quê? Tem investimento através do mercado financeiro, através dessas ferramentas do mercado financeiro. E aí que eu comecei a fazer os meus primeiros investimentos dessa forma no mercado financeiro. E aí, chegando a falar sobre fundos imobiliários, um dos primeiros investimentos que eu estudei sobre e que eu fiz de fato meu primeiro investimento foi através de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. E falando um pouquinho sobre eles, né, explicando agora como eu cheguei até aí, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são um grande conjunto de imóveis de forma genérica, e daí, claro, tem os detalhes, mas vamos tentar trabalhar de forma simples, são um grande conjunto de imóveis que pertencem a um fundo, onde tem um responsável, um administrador, um gestor que cuida de todos esses imóveis, e você simplesmente compra cotas, pequenos pedacinhos desses imóveis através da bolsa de valores. Então, por exemplo, você tem lá 5 prédios grandes na Faria Lima, lá em São Paulo, e esses 5 prédios, eles são de um fundo imobiliário, onde tem um gestor que cuida dos aluguéis, das cobranças, das manutenções, dos inquilinos e de todos esses problemas, como a gente sabe. E você simplesmente é um investidor, você compra um pedaço daquilo, um pedaço daquele patrimônio através de cotas. Todo mês, o que esse gestor faz? Faz as cobranças dos aluguéis e ao final do mês ele tem a obrigatoriedade de pegar pelo menos 95% desse valor e distribuir aos seus acionistas, a quem é dono daquele patrimônio através das suas cotas. E ele distribui esse aluguel, né, dos imóveis que ele recebeu, já com toda a burocracia de lado, recebendo por isso, tirando todos os incômodos, e você simplesmente recebe na sua conta o valor do aluguel sem ter nenhuma preocupação. Então é uma forma muito mais prática e muito mais fácil de você investir no mercado imobiliário através de valores muito pequenos, porque você pode começar a investir hoje em cotas
a partir de 10, 15 reais, a grande maioria das cotas de fundos imobiliários, elas são até 100 reais, pouco mais de 100 reais, mas com 100 reais você já pode começar nesse mercado. Então você pode ir lá simplesmente comprar 100 reais, ou seja, uma cota de um fundo imobiliário, e no mês seguinte você já passa a receber um aluguel proporcional, alguns centavos em relação a esse patrimônio, na sua conta, sem burocracia, sem preocupação nenhuma. Aí quando eu me deparei com esse cenário, que eu entendi e comecei a aprender sobre fundos imobiliários, aí ressurgiu o meu sonho de ter um valor em imóveis, só que eu percebi que eu podia eliminar todas as burocracias dos imóveis físicos tradicionais, fazendo isso de forma muito mais prática, sem nenhum incômodo através da Bolsa de Valores. Foi aí um grande start, foi aí que eu realmente comecei nas plataformas de investimentos. O meu primeiro investimento foi em um fundo imobiliário, né, onde eu comecei a receber os primeiros aluguéis e entender melhor sobre. E depois disso, claro, me aprofundando cada vez mais, aí eu comecei também a investir em ações e outros ativos, aí de fato a montar uma carteira. Mas, né, pegando essa linha do tempo, como a gente falou, o mercado de fundos imobiliários, o investimento através de fundos imobiliários, foi o meu pontapé inicial na renda variável e é o pontapé inicial que eu recomendo para a grande maioria das pessoas, porque ele é um investimento mais fácil de você entender, mais prático e que te traz um resultado basicamente imediato. Se você comprar um fundo imobiliário hoje, no próximo mês, a partir do próximo mês, você já está vendo um resultado com aquele fundo imobiliário pagando um aluguelzinho na sua conta. E esse valor desse aluguel, ele cai em dinheiro na sua conta corrente, como um Pix, tá? Então, além disso, tem várias outras facilidades que a gente pode mencionar. Você, para ter um aluguel de um imóvel físico tradicional, você precisa comprar um imóvel, certo? Inteiro. Então, você vai comprar um imóvel inteiro, você precisa, sei lá, 250, 300 mil para você começar a ter um aluguel. Ao contrário, no fundo imobiliário, que você pode, por exemplo, comprar uma cota de 100 reais e já começar a receber aluguel a partir dessa cota. E aí, à medida que você vai recebendo mais aluguéis e vai investindo mais dinheirinhos todo mês, seus 500 reais por mês, como em muitos dos nossos exemplos, cada vez você compra mais algumas cotas. E cada vez mais cotas rendem um pouquinho a mais no outro mês, até que os próprios rendimentos te ajudam a comprar mais cotas. E é o que acontece, aquele efeito bola de neve que a gente já falou. Vamos imaginar então um exemplo prático. Eu compro um imóvel de 350 mil. Hoje eu alugo ele por quanto? Em média. Olha só, isso claro também é variável Aqui de em cada Três Tiros. localidade. Vamos pensar numa realidade genérica. O Jean, né, a mãe dele tem alguns imóveis. Vamos pensar um imóvel de 350 mil reais, uns R$ 1.000 por mês, Por aí. de forma Só líquida. Junto com... Você o pensar que cara você vai teria gastar que... um pouco mais porque ele vai pagar condomínio e tal, mas... vamos Não, o que supor sobra para o investidor, né? Pensando É. no caso da sua mãe, ou de uns uma pessoa que tem um R$ 1.000. imóvel. Sobra uns R$ 1.000 líquidos. E um FII? Então, olha só. Além de tudo, hoje a grande maioria dos fundos imobiliários você consegue, é claro que, deixando claro, é uma renda variável já. Então, tanto o valor da cota, você compra um valor de uma cota de 100 reais, no próximo mês essa cota pode estar 101, 102, como ela pode estar 96, 95 reais. Ela tem uma volatilidade também. Mas pensando nos aluguéis, que também, conforme o fundo, pode ter variações, mas hoje você consegue montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários, ou seja, ter uma carteira de vários fundos, de vários imóveis, dentre vários setores. Você pode ter fundos imobiliários que tenham prédios em São Paulo, você pode ter fundos imobiliários que tenham galpões Shopping. logísticos, você tem fundos imobiliários que são donos de shopping, grande maioria dos shoppings que a gente vai por aí são de fundos imobiliários. Mas pensando numa carteira completa, hoje você consegue algo bem próximo, para talvez não dizer aqueles 1% que a gente usou no exemplo, através de fundos imobiliários de rendimento. Então, em um investimento de um imóvel físico tradicional, que você investiria 350 mil reais para ter R$ 1.000 líquidos de aluguel, 0,5. através dos fundos imobiliários você tem hoje algo em torno talvez de R$ 3.000 com esse mesmo patrimônio.